graduando de medicina veterinária. Entrou no curso, mas uma decepção, não sabe se realmente é isso que você quer. Puxa, mas os primeiros anos são tão diferentes do que eu pensei que era medicina veterinária. E eu ia colocar a mão no animal, mas não vou colocar. E eu já ia operar, mas não vou operar. Se você também tem essas dúvidas, logo que você entra no curso de medicina veterinária, então fica aí porque esse vídeo é pra você. Eu sou Selene Malboni, médica veterinária, e este é o MedVet Fora da Caixa. E se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, dá um like para você poder receber conteúdo sobre como fazer para ter um currículo diferenciado e potencializar o seu sonho de ser um futuro médico veterinário. Mas vamos lá no conteúdo de hoje. Realmente, quando a gente entra na faculdade de medicina veterinária, aquela ilusão, e agora eu já vou atender, e eu já vou pegar no cavalo, ou já vou operar uma vaca, mas calma! Não é assim. E isso faz com que a maior desistência do curso de medicina veterinária seja nos primeiros anos. E por que isto acontece? Porque a medicina veterinária, como o próprio nome já diz, a medicina, né? Ela é uma área das ciências biológicas, da saúde. Isso requer que o aluno, ou seja, o futuro médico veterinário, tenha uma base, certo? Na área das ciências biológicas, na área das ciências da saúde, para que ele possa no futuro, aí sim, entrar na clínica, a cirurgia, a reprodução, ou enfim, as matérias profissionalizantes. E o tema aqui não é só falar da grade curricular. A ideia é vocês entenderem que o início realmente ele é um pouco mais pesado, é muita teoria, são poucas matérias que têm uma carga horária prática no primeiro e até no segundo ano. Isso faz com que talvez desestimule o aluno. Isso não quer dizer que você não tenha certeza que você quer realmente fazer o curso de medicina veterinária. É porque são matérias pesadas. Então, quando a gente pega uma grade curricular, a gente tem lá no primeiro ano matérias básicas. Então você tem a anatomia, que é o grande, né, peso da turma, que tem que decorar um monte de parte de osso e de diferentes espécies, né? E aí você pega lá e tem estatística. E aí você pensa, por que eu vou estudar estatística? Por favor, levem e tenham consciência que a estatística será importante do primeiro ao último ano. Mas aí você começa a ler mais a grade curricular e você vê que tem ecologia. Lembrem-se de saúde única, né? O homem, o animal e o meio ambiente. E aí você tem, por exemplo, bioquímica, que é o karma da turma, né? A hora que você vê a bioquímica e fala ciclo de Krebs, cadeia respiratória, glicólise, esses nomes tão difíceis. Mas você vê que lá no quinto ano, você vai lembrar dessa matéria básica. Então só os nomes, eles já são complicados. Você pensa assim, quando você entra no curso de medicina veterinária e alguém te fala assim, clínica de pequenos animais, o que você entende? Ah, eu vou atender cachorro, eu vou atender gato ou animais silvestres, que é uma outra linha. Mas se eu te falo, oi, eu sou a professora de bioquímica, digamos, você fala, meu, por que eu quero bioquímica? Cadê a clínica? Cadê a cirurgia? E essa é a grande pedalagem para trás que você graduando faz, mas não percebe. Não damos corda para as matérias básicas. Então até o segundo ano é aquela força que você tem que ter, e são matérias que você tem que estudar, porque são matérias muito teóricas. Mas entenda que você precisa da teoria para ser um bom médico veterinário na prática, em qualquer área. Então, às vezes você assiste uma aula de citologia, que é de células, e fala, eu não quero saber, eu quero trabalhar com reprodução. Opa! Peraí, mas a reprodução, seja da espécie que for, você precisa avaliar células. Por exemplo, num suave vaginal, em que ciclo
estral, vamos dizer assim, em que ciclo que está aquele animal. Você está vendo células? Ou tecidos? Você vai fazer uma necrópsia? Você vai ser um patologista? Então você precisa da histologia. Então, vocês estão vendo que nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, todas as matérias básicas, que são aquelas matérias pesadas, que você não quer estudar, ou que o professor é muito teórico, e detalhe, em muitas instituições, os professores das matérias básicas não têm a formação de médico veterinário. Isso quer dizer que ele é ruim? Não, isso não quer dizer que ele é ruim. Tá? Isso quer dizer que são matérias básicas que servem para um escopo de um grupo. Então, humanas, exatas, biológicas. Por que eu tô contando isso pra vocês? Por exemplo, a minha professora de bioquímica, né, a professora Cássia, né, a professora Cássia, ela era química. E ela dava aula de bioquímica. Então os exemplos dela não eram voltados para medicina veterinária. Mas ela tinha uma base muito boa do que nós, graduandos, naquela época, teríamos que ter para poder passar todo o processo da grade curricular, ou seja, da série da básica para profissionalizante. Então, isso era importante a gente ter em mente. Era óbvio que quando eu estava na faculdade, eu também não tinha essa ideia que eu estou contando aqui para vocês. Mas ao decorrer dos anos, eu fui vendo durante a faculdade, puxa, por que eu não dei tanta corda para essa matéria ou disciplina? Então, porque o professor não era veterinário, eu queria mexer com cavalo, ele perguntava, ele não sabia nada. Não é que ele não sabia nada de cavalo, ele não sabia do que você estava perguntando, porque talvez não fosse a formação dele. E é aí que vem o outro problema do aluno. Uma é a matéria, né? Putz, que matéria chata, vamos dizer assim. A outra é o professor. Então, assim, tentem entender que, sim, vocês terão matérias básicas no primeiro, segundo ano. E não, vocês não vão operar no primeiro, segundo ano. Vocês não vão clinicar no primeiro, segundo ano. Jamais. Aí a gente tem uma diferença. Quando você está na grade curricular tendo aula, você não vai operar, você não vai clinicar. Mas, vou deixar só um adendo aqui. Fica a dica. Você pode fazer estágio, né? Estágio desde o primeiro ano. A gente sempre dá umas olhadas aí nos conteúdos, a gente sempre fala sobre estágio. E aí eu vou de novo, né? Senta que lá vem a história, contar uma história para vocês. Quando eu estava no primeiro semestre, né, da faculdade que eu fiz transferência, que foi a faculdade de Marília, né? Eu, que sou muito xereta, né, ia sempre lá pro hospital, porque o hospital ficava acoplado, né, com as salas de aula. E aí dava um intervalo de sala de aula, eu já tava lá pro hospital. Eu e umas colegas, a gente ficava o dia inteiro no hospital. Eu sempre gostei da área de grandes, né? E a gente sempre ia pro hospital, e um professor, o professor Carlos, que é um professor de equino, né? Ele falou assim, por que vocês não prestam estágio para enfermagem no hospital? Ou seja, não vou é enfermaria. Então, vai, a gente fala assim, ai, nossa, fica escraviário. Galera, aproveita. Você carrega gás, você segura a bandeja, você segura o cavalo pra aula, você toca a vaca no pasto e pega as ovelhas e segura medicamento. Muitos alunos olham isso como falam assim, eu não sou funcionário. Não pensem assim. Porque enquanto você tá lá segurando a bandeja pro professor, o professor tá dando uma aula e você tá escutando o que ele tá falando. Então, é aquele papo assim, absorva conhecimento. Saiba absorver tudo o que está acontecendo naquele seu estágio. Ele conta muito. Ainda mais porque quando a gente entra na faculdade, às vezes você não tem certeza do que você quer atuar, ou que você gosta mais. Então, vale a pena, como são 5 anos de graduação, se por semestre você, no mínimo, fazer um estágio por semestre, contando o último, né, que você está em estágio curricular, você pelo menos vai fazer 9 estágios. Ou na sua faculdade, ou próximo de onde você mora, tirando o estágio de férias. Então, para vocês entenderem como isso faz com que aquela matéria básica que você não curte muito, fique melhor. Porque sempre o professor vai falar de um medicamento, olha, bioquímica. Sempre o professor vai, talvez, ter que fazer uma necrópsia, olha, histologia.
Ou vai ter que fazer um swab, por exemplo, vaginal, de reprodutivo. Olha, citologia. Então, isso faz com que, não é a desistência, a decepção do graduando fique mais suave, mais amenizada. Por quê? Porque eu tô trazendo aquilo das matérias básicas que eu acho pesado pra prática. Mas eu não tô clinicando, eu não tô fazendo cirurgia, eu não tô fazendo ultrassom, mas eu tô observando. E isso é extremamente importante pro aluno ter a percepção do que as matérias básicas são muito importantes lá no futuro como médico veterinário. Então, sempre persista. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, como a gente já vem conversando, essa pedalagem meio que pra trás dos primeiros anos faz com que o aluno às vezes dê uma murchada, sabe? Puxa, achei que ia estar com a mão na massa, mas se você persistir, vai valer a pena. Tudo bem, mas como é que eu vou persistir numa coisa que eu já estou vendo que eu não estou gostando? Então fica aí que eu vou te dar umas dicas. Converse com professores. Poxa, mas Selene, eu acabei de entrar na faculdade, eu nem tenho esse contato com o docente. Como é que eu vou conversar com o professor? Então, converse com o aluno. Com o aluno do segundo semestre, se você está no primeiro, ou se você está no segundo, com o aluno do terceiro semestre, se você é mais extrovertido, com outros alunos de outros semestres. Por quê? Porque eles vão te abrir a mente, vão te clarear as ideias, falar assim, fica tranquilo, a gente passou sobre isso. Porque, às vezes eu contando isso pra vocês, você tem ideia, mas ela é professora. Não, mas eu também passei por isso. E aí a ideia era, se você não tá fazendo estágio, porque você pode conversar até com o seu orientador, que aí fica mais fácil de estágio, então converse com os alunos. Você, às vezes, num corredor, às vezes teve uma palestra aí na sua faculdade, conversa com esses alunos. Por quê? Eles vão realmente te confirmar o que eu tô falando. E o que é real. Que o começo realmente é maçante, o começo é pesado. Então, busque orientação, saia da caixa, saia de ficar tão colado na grade curricular. Claro, a grade curricular é extremamente importante. O assunto aqui não é a grade curricular, o assunto é especificar como ela é básica no começo. Isso faz com que você se decepcione, porque você realmente quer ser médico veterinário. Então, para você potencializar esse sonho que você tanto quer, conquistar, almejar, chegar lá no 5º ano, você pode fazer com que isso seja mais suave, com que não seja tão denso. E os primeiros anos, eles são. Eu não vou mentir para você. Eles realmente são pesados. Então, você pode extrapolar, sair um pouco, né? Para ter uma ideia. E a maneira é buscar sempre orientação. E aí não é uma orientação didática, não é orientação de livro, né? Buscar na biblioteca, não é buscar no computador, né? Como? Não, é conversar com alunos da sua instituição. Mas você pode procurar, por exemplo, na internet, pessoas que já passaram por isso ou não. Lembrando que a grade curricular ela é diferente em instituições. Então, às vezes, um aluno teve alguma coisa no primeiro semestre, você está tendo outro. Por isso que a dica aqui é tente conversar com alunos que estejam na mesma instituição com você. Isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma faculdade que eu fiz. É que mais ou menos a base da grade curricular ela é muito semelhante nas universidades. Como agora nós temos universidades de meio período, de período integral, com cargas horárias diferentes, isso pode ter uma mudança entre as instituições, mas as básicas são sempre as mesmas. Então, assim, não vai existir nenhum aluno ou nenhum médico veterinário já formado que não fez bioquímica na faculdade. Escreve o que eu tô te falando. Você vai falar assim, ciclo de Krebs, e ele não vai sorrir. A hora que você falar ciclo de Krebs, ele vai falar assim, nossa, esquece. Horrível, terror, é o terror. Então assim, pode falar, faz o teste. Faz o teste com o veterinário que você tá fazendo estágio, faz o teste com o aluno do 4º, do 5º ano, 3º ano. Fala essa palavrinha, ciclo de Krebs, tá? Ou fala algum processo anatômico, maléolo da tíbia. Ele fala, ai cara, anatomia, não acredito, cara, eu odiava isso, que é muito nomezinho, tá? Então assim, hoje
esse médico veterinário que você está perguntando, ele vai falar assim, realmente dê valor, porque é importante. Mas ele também lá não dava importância, eu também não dava. Então a minha dica aqui é, não faça como eu, talvez que não tenha dado tanta importância, depois a gente vai pegando o jeito e vai dando importância, né? Já pega essa dica. Dê valor para as matérias básicas e não se decepcione com elas, porque isso vai acontecer. Você vai pegar o livro, você vai olhar aquilo e não vai entender nada. Você vai para sua primeira aula, o professor vai falar, entenderam? E você, como está no primeiro semestre, vai falar, claro, professor. A hora que você chega na sua casa, está desesperado e fala, por que eu me enfiei de fazer este curso? Mas eu amo. Eu quero ser médico veterinário. Este é o meu sonho. Então não se decepcione nos primeiros semestres, porque isso é normal. Fiquem tranquilos. Então, as dicas aqui são para você, para que isso fique mais suave, tá? E assim, eu tive, por exemplo, uma disciplina que chamava ecologia. Na verdade, foi assim. No primeiro semestre da faculdade tinha uma disciplina que chamava Introdução à Medicina Veterinária. Essa matéria, olha, eu vou falar pra você, é a melhor dos primeiros semestres. Por quê? Porque iam professores convidados, é muito legal essa disciplina. E eles vão falando sobre área de atuação. Cara, é fantástico. É fantástico. Então ia um professor, não tinha prova, era só seminário, mas assim, ia um professor de equinos, ia um professor de bovino, um professor de reprodução, de inspeção, e eles iam falando sobre as áreas de atuação. E aí você que tá no primeiro ano, essa é uma matéria que te dá um upgrade. Puxa, até que enfim, alguma coisa que eu tô vendo de veterinária, né? Mas, junto com essa matéria que era super bacana, tinha um professor, eu não vou lembrar a formação dele, tá? E aí tinha aula de ecologia. Cara, você pensa, meu, ecologia, formação de nuvem, de água, de tudo isso. Pra que eu vou usar isso na faculdade? Mas é importante. É muito importante. Eu uso muito porque eu ainda sou da área da saúde pública, que é uma área que eu sou apaixonada, e aí entra a saúde única e entra o meio ambiente. Tá bom, mas e eu, Selene? Eu quero trabalhar com bovino. Sim, mas você precisa do meio ambiente para trabalhar com bovino, porque ele precisa comer. Ah, eu quero trabalhar com silvestres. Vixe, você precisa do meio ambiente. Então, são matérias que realmente a gente não dá muito valor, mas elas são importantes. Então, assim, não se decepcione. É muito comum isso entre os graduandos, porque realmente o primeiro semestre tem pouca prática. As práticas que vocês vão ver no primeiro semestre são em laboratórios. Aí é até bacana, você pode ver que todo mundo tá no primeiro semestre, vai lá dialeto, tira foto com uma peça, ou com o esqueleto de um cavalo, esqueleto de um cachorro. Isso é bacana. Essa é uma matéria bem legal. É pesada. A anatomia descritiva, né, que tem anato 1, 2, aí depende de cada instituição, ela é bem pesada, mas é uma matéria que dá uma aproximada do aluno com a medicina veterinária. Tudo bem, é esqueleto, o animal está morto, né, você vê muito animal morto, muita peça anatômica, mas é uma matéria que te aproxima mais. Mas qual é a decepção do aluno? Porque muitos alunos reprovam nessa disciplina, porque é uma disciplina do primeiro semestre. Ela é a básica, só que ela é muito densa. E quando você sai do ensino médio, você não sai preparado para entrar numa universidade. Ninguém te prepara para isso, já vou te contando. Então, é um momento que você não está ainda preparado com metodologia de estudo, do professor falar, você tem que copiar rápido, tem que ver uma foto. Tudo bem que hoje a gente tem quase tudo digitalizado, os atlas, as fotos são extremamente importantes. Mas essa transição, que você sai do colégio e entra na faculdade, você dá pá! De baque com a anatomia veterinária. E ela aí torna ela pesada. Só que ela é muito gostosa de estudar, porque realmente ela é uma matéria que você vai levar para sua profissão, independente da área que você atua. Então, é uma matéria que ela se torna pesada não porque ela é básica, mas porque ela é muito densa, ela tem muito conteúdo, ela tem muito detalhe que você não pode deixar escapar nada. Porque as provas de anatomia, elas têm prova prática, então não adianta você querer, tipo, meio que, vou só escrever. Então, tipo assim, a maioria das faculdades são por pontuações, então vou dar e assim, as duas faculdades que eu fiz eram iguais, tá? A primeira era a prova oral e a segunda era a prova prática. Todo mundo é desesperado com aquele reloginho. Sim, tem um reloginho. A gente pode até fazer um conteúdo de, tipo assim, como que você faz uma boa prova de anatomia, né? Porque assim, são peças por mesas
que normalmente tem uns números ou umas letras, então tipo assim, 1 minuto por mesa, você tá lá escrevendo, pá, troca de mesa, é um negócio assim, é maluco, desesperador. Eu falo até hoje, você fica assim, ó, escrevendo tic-tac, aquele cronômetro rodando enquanto você tem que estar pensando e só tem aquele barulhinho. Deu 1 minuto, o professor passa. Então, pra vocês verem que não desespera, tá? Vai dar tudo certo, vocês vão passar em anatomia. Mas só pra contar pra vocês que no colégio você não tinha esse tipo de prova. E aí, de repente, você tem uma prova assim, tipo, no primeiro semestre. Então, faz com que muitos alunos reprovem na anatomia pela falta de experiência nesse tipo de prova. E como que você vai se preparar? Você vai se preparar ao longo da graduação, conversando com outros alunos. Puxa, como é que você faz? Tem algum jeito de estudar? Tem que ir mais no laboratório? Vou dormir com um cronômetro na minha cabeça pra testar e não ficar desesperado na hora da prova? Não, calma. Vai dar tudo certo. Só que isto é uma transição. Então, eu sempre gosto de falar pros alunos e para vocês, inclusive, né, os graduandos da medicina veterinária, é uma transição. Só que essa transição, você pode fazer ela que seja tensa, pesada e você se decepcione, ou você pode ela fazer suave, tranquila, se você seguir essas dicas que eu estou dando para você. Então, tranquilos, vai dar tudo certo, essa transição e eu nem tô falando tipo assim que você é da casa da sua mãe, que você está morando sozinho, ou que você tem que viajar horas, não é isso. Eu estou falando só da transição da metodologia de ensino, tá? Você não tem um professor que te dá a mão toda hora e fala, vem cá comigo, vem aqui que eu vou te ajudar a estudar. Na graduação, na faculdade, não é assim. O professor vai te estender a mão, mas se você não der a mão também, não dá para andar sozinho. Então tente entender que é uma transição, que no começo você dá uma pedalada para trás, mas depois você dá uma pedalada para frente. Tipo, bicicleta. Vão na marcha pesada nos primeiros semestres para depois dar uma relaxada e aí você vai sentir que você realmente está na medicina veterinária. Então, fiquem tranquilos, mas é óbvio que eu não vou terminar esse vídeo sem jamais fazer aquelas dicas básicas que eu venho trazendo para vocês aqui. Então, bora lá, como que a gente vai resolver tudo no início da graduação. Então, vamos dar um checklist? Primeirinho da lista, persista. Persista porque os primeiros anos de graduação vão ser densos, vão ser pesados. Eu não vim aqui para falar para você que vai ser tudo mil maravilhas. Então, persista porque os primeiros anos vão ser assim. Quer a segunda dica? Fantástica! Saia da caixa. Realmente, saia da caixa. O que é sair da caixa? Não fique preso ao ciclo de Krebs, não fique preso às células mesenquimais, não fique preso ao tecido conjuntivo, brincando aqui com histologia, citologia e bioquímica, que são as matérias básicas. Procure um estágio, vá fazer algum estudo, entre no laboratório, faça com que isso que é pesado, porque eu não vou mentir para você, se torne mais suave. Como fazer o sair da caixa no começo da graduação? Busque orientação. E como é que eu busco uma orientação? Você pode buscar uma orientação se você tem vergonha, e tá tudo bem, de conversar com um docente. Você pode procurar um estagiário que esteja naquele laboratório, um estagiário que esteja fazendo algum estágio realmente no hospital, o técnico do laboratório, ou um veterinário terceirizado do hospital. Ou não, você não quer falar com ninguém que é funcionário, ou é docente, ou já é um médico veterinário formado. Converse com alunos. Converse com os alunos da graduação, da sua sala, do ano para frente, do último ano. Converse porque eles vão te orientar. Não vou falar que ele vai te dar a mão e te falar, vem cá, que eu vou te contar tudo como é que é. Mas fala assim, bioquímica realmente é pesado? Histologia, puxa, é aquele professor, como é que é a prova de anatomia? Me dá uma mão, tô desesperado. Todo mundo já passou por isso, então eu tô te dando essas dicas porque realmente eu também passei por isso. E eu vi nesse clique da orientação o quão importante é eu buscar isso, mesmo dentro da sua instituição. Não, sou muito introvertido, não quero perguntar pra ninguém, tenho vergonha porque o cara vai achar que eu sou calouro, ele vai já querer me dar um trote, né? Vai na internet, procura sites que falem sobre como que é o começo da graduação, e não tô te falando da medicina veterinária somente. Toda transição tem a sua pedalagem para trás. Então,
procure saber como é, porque não se decepcione. Porque o começo ele é assim, meio lento, mas pode confiar. Esse segredo que eu tô te falando é verdade. Confia aqui, porque vai valer a pena. Vai valer a pena você no seu último item, ó. É o seu sonho. É o seu sonho ser médico veterinário. Siga. Persista. Saia da caixa. Procure orientação, porque o seu sonho, ele não é só um sonho. Ele é algo que vai se concretizar com você. Você pode potencializar ele. Eu não tô falando de assim, nossa, de você fazer um super currículo agora no início da graduação. No início da graduação é você se encontrar. Você se encontrar nessa transição do colégio para a faculdade. Você se encontrar em olhar uma grade curricular e falar assim, realmente vai ser pesado, como é que eu posso fazer para que isto seja um pouco mais suave. Você se encontrar em, puxa, no colégio o professor, tipo, ficava assim, vem cá que eu te ajudo toda hora, senta aqui pra gente fazer tarefa. Não, na faculdade não tem tarefa, tá? Na faculdade não tem quem que faça assim, ninguém te dá a mão se você não for junto. Então você vai ter docentes que realmente vão te orientar, você vai ter colegas que vão te ajudar, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar a primeira estendida de mão. E isso é extremamente importante, porque você não pode desistir do seu sonho só por causa de uma matéria que realmente é pesada, só por causa do bendito ciclo de Krebs. Eu gosto de falar dele, porque você pode falar, repetindo, fala pra alguém disso aí pra você ver como isso é desesperador. Na verdade, a pessoa vai te olhar com uma cara e falar assim, por que você quer saber sobre isso? Eu nem lembro como é que esse cara funcionava, né? Essa parte da bioquímica ou de alguma coisa. Então é assim, faça com que o seu sonho não tipo desmorone no primeiro semestre da faculdade. Então vale a pena. De novo, persista, saia da caixa, procure orientação e vá atrás do seu sonho, porque você vai conquistar ele. Então não se decepcione no começo da graduação, porque realmente ela é um pouco pesada. A gente vai um pouco para trás, mas depois a gente pedala suave, aí vai tudo fluir melhor. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, deixa uns comentários e acompanhe nas redes sociais no MedVet, Fora da Caixa.